Temos estudado nesses últimos domingos em que temos nos reunido sobre a igreja bíblica. Nós já vimos algumas características baseados aqui em Atos capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 47. Nós já vimos algumas características relacionadas à igreja bíblica. Nós vimos no versículo 41 que o batismo é uma prática da igreja e fizemos um pequeno estudo a respeito desta prática do batismo. Também vimos que a membresia é muito importante para a igreja de Deus. Nós vimos aqui no versículo 41 que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então havia uma preocupação ali do autor do livro de Atos em registrar a quantidade de pessoas que entraram ali para a igreja de Cristo. No versículo 42, nós também já estudamos sobre a doutrina dos apóstolos, porque o versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E, por último, no nosso último encontro, nós estudamos sobre a comunhão e vimos a importância da comunhão no meio da igreja cristã. Hoje, nós vamos dar continuidade no versículo 42 e nós vamos ver o partir do pão. Perceba que no versículo 42 ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E o que seria este partir do pão? Gente, aqui é um nome ao qual o autor de Atos ele dá para o que comumente nós chamamos de a ceia do Senhor. Como nós podemos ver lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16, em que ele chama esta prática de a ceia do Senhor. Esta prática também ela é chamada de comunhão. Alguns irmãos identificam essa prática da ceia como comunhão. Como nós vimos na reunião passada, a comunhão é o quê? É o participar, é o fazer algo juntos. Então, juntos, nós fazemos algo, nós nos reunimos para adorar a Deus, nós nos reunimos para estudar a palavra, nós vivemos juntos. E a ceia do Senhor é um ótimo momento para exercermos esta comunhão. É um momento em que partimos o pão e bebemos também do cálice. Juntos nós participamos deste momento memorável, que é o partir do pão, chamado também de a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo também chama de cálice de bênção, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Por que é que ele chama este momento de cálice de bênção? Porque neste momento, o cálice, né, no período bíblico, no período do Novo Testamento, passava-se o cálice para cada irmão, para tomar ali a ceia. Então esse cálice, né, não imagine, gente, eu sei que a gente vem de uma cultura católica romana, né, não imagine que esse cálice é uma taça de ouro, bonita, enfeitada. Não é essa a ideia, né? O cálice, muito provavelmente, na maioria das igrejas, era algo simples, tá? Porque os irmãos normalmente eram pessoas pobres, e aquele cálice ali é o que nós chamaríamos hoje de um copo. Tá? Um copo com o fruto da vide, no caso o vinho, era passado de irmão a irmão para compartilharem juntos do sangue do cordeiro simbolizado ali na ceia. Tá? Hoje em dia, nós chamamos esse momento, principalmente nós que somos do meio evangélico, nós chamamos esse momento de a ceia, a Santa Ceia. Tá? Então, principalmente os irmãos que vem do ramo pentecostal, né? Chamam esse momento de a Santa Ceia. Porque aqui normalmente os irmãos chamam esse momento assim, dessa forma especial, chamando de santa, para diferenciar de uma ceia comum. Estamos chegando aí no período do Natal, normalmente dia 24 à noite, né? Algumas famílias fazem um almoço no domingo não, no dia 25, mas muitas famílias têm o costume de, no dia 24 à noite, reunir a família e compartilhar ali uma ceia. O que seria essa ceia? É um jantar, é algo em que as pessoas participam ali e se alimentam ali em família. Tá? Então, gente, ceia é isso, é uma alimentação. É quando você se reúne para comer, para se alimentar ali com as pessoas. Isso é uma ceia. Então, por que aqui nós evangélicos a gente chama de Santa Ceia?
que é para diferenciar esse momento especial, que é o partir do pão, das demais ceias. Não é um momento comum, não é um momento qualquer, é um momento especial, o momento que estamos nos lembrando ali da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar algumas verdades com vocês a respeito desse partir do pão, a respeito dessa ceia do Senhor. A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: isso é uma ordenança. E essa palavra ordenança significa que alguém ordenou. Lá em Lucas e também em 1 Coríntios, quando nós vemos as passagens que se referem ao momento da ceia, nós aprendemos que Jesus Cristo disse a seguinte palavra no dia que ele estabeleceu a ceia: fazei isto em memória de mim. Aqueles que quiserem conferir essa frase, está em Lucas capítulo 22, versículo 19, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao 25. Ele diz, fazei, olha a ordem aí, fazei isto em memória de mim. Então isso para nós é uma ordenança. A igreja evangélica, ela tem basicamente duas ordenanças, né? O batismo e a ceia. Algumas igrejas, de linhas mais históricas e de linhas tradicionais, eles chamam este momento de sacramento. E a palavra sacramento traz a ideia de compartilhar uma graça, tá? Então essa ideia de sacramento, ela é rejeitada por alguns irmãos, principalmente de linha batista e de linha mais voltadas para o significado bíblico daquela ocasião, tá? Contudo, é importante que os irmãos entendam que aqueles que usam a palavra sacramento, nem sempre eles estão usando essa palavra no sentido de salvação por obras, ok? E eu vou explicar isso para vocês. Historicamente, lá nos primeiros séculos, tanto o batismo como a ceia do Senhor foi mal interpretado por algumas pessoas. Algumas pessoas vinham das religiões pagãs, em que a salvação era feita por obras, e essas pessoas se convertiam, entravam no cristianismo e aprendiam que a prática do batismo e da ceia do Senhor era algo que tinha sido estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, algumas pessoas entendiam, equivocadamente, que para alguém ser salvo, aquela pessoa precisava ser batizada e precisava também participar ali daquele momento da ceia. Então, criou-se uma ideia de que aquele momento é um momento místico, em que você recebe um poder, uma graça especial, ok? Na verdade, de fato, é um momento muito especial, tanto o momento do batismo, como também o momento da ceia. Mas não é algo que lhe concede salvação. É algo que aponta para a salvação, tá? Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Não é algo que concede salvação, mas é algo que aponta para a salvação. Isso significa que a ceia do Senhor, ela é também um memorial. Ela é uma ordenança, porque foi ordenada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e ela também é um memorial. Ela aponta para a obra que Cristo já fez. Observe que na frase que eu disse para vocês, ela tem a ordenança, quando ele diz fazei, e ele diz o seguinte, fazei isto em memória de mim. Preste atenção que é algo que deve ser feito em memória de Cristo. Não é uma refeição qualquer. É algo em que o cristão faz, trazendo em sua memória aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Tanto é que os elementos que simbolizam este momento, o pão e o vinho, simbolizam algo muito especial. O pão nos traz à memória o corpo de Cristo e o vinho nos traz à memória o sangue de Cristo. Irmãos, até aqui nós já podemos aprender algumas questões práticas. Se Jesus ele nos ordenou, cabe a nós obedecer.
se ele estabeleceu essa ordem e estabeleceu como essa ordem, essa prática deveria ser feita, cabe a nós obedecer e fazer da forma como ele estabeleceu que deveria ser feito. E eu sei que alguns irmãos aqui têm curiosidade de saber a diferença entre a ceia que nós realizamos aqui, em todas as nossas reuniões, nós que somos do movimento dos irmãos, nós temos a prática de toda reunião no nosso domingo, né, quando nós nos reunimos domingo, nós temos a prática de realizar a ceia, tá? Alguns irmãos fazem isso de forma fechada, outros irmãos fazem isso de forma mais aberta. Mas qual é a diferença da ceia que nós realizamos aqui para a ceia do clericalismo, como, por exemplo, a ceia que é realizada pelo pessoal da Igreja Católica Apostólica Romana? Qual é a diferença? Para nós, como diz aqui o texto, é um memorial. Então é algo simbólico. Não é algo qualquer, tá? Cuidado com isso. Não é algo que pode ser feito de qualquer forma, mas é algo que é um memorial, ok? Para um católico apostólico romano, a Eucaristia é algo espiritualizado de forma elevada, de tal forma que no entendimento católico apostólico romano, aquele pão ele se transforma literalmente no corpo de Cristo e aquele vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Isso é o que os estudantes de teologia eles chamam de transubstanciação. O que seria a transubstanciação? Seria o ato de transformar o pão no corpo de Cristo e de transformar o vinho no sangue de Cristo. Então, esta prática, ela foi abandonada por aqueles estudantes da Bíblia e na Reforma Protestante ela foi colocada de lado, porque ela é uma prática que não é uma prática bíblica, que não tem sua fundamentação na Bíblia, mas sim numa crença em salvação por obras, tá? Então, entenda que, e obviamente eu estou falando aqui com todo respeito às pessoas que são católicas, tá? Mas eu estou só explicando aqui a diferença do que eles fazem na sua missa e do que nós fazemos nas nossas reuniões de adoração. Então, para o católico romano, quando o sacerdote, que é o padre, e lembre-se, para eles apenas o padre pode realizar esse momento, tá? Ele, embutido do poder que a igreja deu a ele como representante da igreja, como um sacerdote, ele tem o poder, tá? Isso na crença deles, de transformar aquele pão em corpo de Cristo e aquele vinho em sangue de Cristo. Alguns dos irmãos aqui já devem ter visto aí em algumas missas que antigamente, quando alguém ia receber a hóstia, né, que eles chamam de hóstia, aquele pão, eles colocavam sempre a mão ali embaixo e o padre colocava a hóstia na boca da pessoa, tá? Qual era o objetivo de colocar aquela mão ali embaixo? Gente, era um sacrilégio tremendo você deixar o corpo de Cristo cair no chão. Então era um absurdo. Tá? Então aquela pessoa tinha todo cuidado, porque para eles, literalmente, é o corpo de Cristo. Alguns católicos nem podiam nem mastigar a hóstia. Era aconselhado que eles não mastigassem a hóstia, porque era o corpo de Cristo. Começou-se a se fazer a hóstia de tal forma que ela se desmanchasse na boca da pessoa, né? Então, para nós, não é assim. Para nós, o pão continua sendo pão. E o vinho continua sendo vinho. Ora, irmãos, obviamente, quando Jesus estava sentado na mesa com seus discípulos, e ele ofereceu o pão, e ele diz, comei, este é o meu corpo, o que foi que ele deu? Ele deu um dedo para o Pedro e um pedaço do braço para André, foi? Não, ele deu o pão. E aquele pão estava simbolicamente representando o corpo de Cristo. Da mesma forma, o cálice. No cálice, ele não cortou seus pulsos e derramou ali o sangue no cálice, não, para os discípulos beber, não. Ele disse para eles beberem aquele vinho, porque aquilo ali era o sangue dele, mas ele falando numa linguagem alegórica, figurada, de que aquilo representava o sangue dele.
Então, quando ele diz fazer isto em memória de mim, nós entendemos que é um memorial. Ok? Vocês entenderam aí a diferença? Outra diferença muito importante entre nós que somos dos irmãos, e não só com o catolicismo, mas agora também com outros grupos de linha protestante, para nós, dos irmãos, a ceia, ela pode ser realizada por qualquer crente. Não só pode, como deve ser realizada por todos aqueles que se identificam como cristão. Eu não sei se vocês sabem, em muitas igrejas evangélicas, apenas o pastor, apenas o reverendo, apenas aquele cara que é o, entre aspas, sacerdote, é que pode realizar o momento da ceia. Eu soube de casos, conversando com alguns irmãos bem antigos, né, de outras igrejas, de que foi marcado o dia da ceia na igreja, mas aquela igreja não tinha um presbítero, não tinha um pastor. E aí o pastor se atrasou porque deu prego lá no carro, e a ceia teve que ser cancelada porque não tinha ninguém para ali ministrar a ceia. Porque a ideia de ministrar é essa ideia mais de realizar também, né? Nós preferimos usar a expressão celebrar, porque juntos nós celebramos aquele momento, né? Nos lembrando da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós aqui, é por isso que nós temos a liberdade de, no momento da ceia, o irmão poder orar, o irmão poder louvar a Deus, o irmão poder dar o seu testemunho, o irmão poder vir e orar pelos elementos. E quando eu falo o irmão, é qualquer um dos cristãos que estão presentes ali naquela reunião, tá? Agora, só lembrando, a ceia é uma prática da Igreja de Cristo. Se tem alguém presente ali naquele momento, que não é parte da Igreja de Cristo, essa pessoa ela não participa da ceia. A ceia é uma exclusividade daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Tá? Por que é que eu estou falando isso? Eu conversando com um amigo, ele me disse que participa de uma determinada igreja e que lá na igreja a ceia é livre. Qualquer um pode participar da ceia. Então as crianças participam, o visitante participa, independente do que a pessoa sabe o que é aquilo ali ou não sabe. Então, para algumas pessoas, a ceia é uma refeição qualquer. Não é assim que a Bíblia fala. É um memorial importante, tá bom? Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. E é importante que os irmãos entendam o que estamos fazendo para que não haja divisões em nosso meio. E isso eu falo com muito pesar, de saber historicamente, e de saber na experiência que a gente conversa por aí com as pessoas, que a questão da ceia, ela se torna muitas vezes uma questão de exclusão. Eu vou trazer um exemplo muito simples para vocês e muito conhecido. Em outubro, nós estudamos um pouco sobre a Reforma Protestante. E nós falamos sobre um homem chamado Martinho Lutero, que foi um reformador na Alemanha, e nós falamos também sobre outro reformador chamado Ulrico Zwingli, que foi um reformador na região ali da Suíça. E esses reformadores, eles apareceram praticamente ao mesmo tempo e fizeram uma reforma na igreja da sua época. Eles começaram a ensinar a palavra de Deus, dar acesso às pessoas a estudarem a palavra de Deus, ensinarem as doutrinas bíblicas. Obviamente, eles não eram perfeitos, como ninguém de nós aqui é perfeito. Eles tinham seus erros e as suas falhas. Contudo, um desses reformadores, um chamado Felipe Melanchthon, ele achou que a igreja protestante, que estava surgindo na época, a gente chama de protestante hoje, né? É óbvio que eles não se identificavam como protestantes. A gente chama hoje para poder identificar a diferença entre protestantes e católicos. Mas aquela igreja protestante que estava emergindo na época, o Felipe Melanchthon queria que houvesse uma união, porque havia países católicos que invadiam países protestantes por conta das divergências teológicas. E se os países que estavam virando protestantes se unissem, eles seriam mais fortes, teriam mais força na questão política, até na questão da defesa. E esse Felipe Melanchthon, ele marca um encontro com Lutero e Zwingli. Só que houve um problema nesse encontro.
que causou uma divisão entre Lutero e Zwinglio, causou uma divisão entre o que nós chamamos hoje de luteranismo com o que nós chamamos hoje de Igreja Reformada, também conhecida como calvinismo. Que divisão foi essa e por que houve essa divisão? Essa divisão foi por causa da ceia, do entendimento do que é a ceia. O Lutero, ele entendia que Jesus estava presente fisicamente no momento da ceia. É uma teologia que é conhecida como consubstancialismo. E o Zwinglio, ele era bem radical nessa questão e dizia que era um memorial, bem parecido com o que eu acabei de explicar para vocês. Era um memorial, tá? Mas Lutero não aceitou a ideia de Zwinglio. E aí houve uma discussão entre eles e eles se dividiram por causa dessa questão da ceia. Mais tarde, quando apareceu o João Calvino, já depois do Lutero ter morrido e o Zwinglio ter morrido também, ele estudando tanto a teologia luterana como a sua própria teologia, que era a teologia reformada, que vinha lá de Zwinglio, tá? Ele entendeu que a ceia, ela tanto tem a presença espiritual do Senhor Jesus Cristo, como ela é também um memorial. E é algo ao qual nós nos aproximamos muito desse entendimento. Para nós, o momento da ceia é um memorial, sim, mas não é algo qualquer. É também algo espiritual. A igreja, ela pratica isso como algo fundamental, como algo importante. Nós lemos aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Se vocês abrirem comigo aí mais para frente, Atos, capítulo 20, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. O que é que o autor de Atos está dizendo aqui? Que no primeiro dia da semana, no domingo, tá? Não confunda o primeiro dia da semana com segunda-feira, não, gente. A semana começa no domingo e termina no sábado, tá? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então perceba que é uma prática da igreja ou partir o pão. E aí acontece algo bem interessante aqui, tá? Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Tá? Então o que estava acontecendo lá? Estava acontecendo mais ou menos o que está acontecendo aqui. Se prolongando na mensagem, né? Aí o sono começa a bater lá nos irmãos, só que Paulo se prolongou demais, né? Que foi até meia-noite a pregação de Paulo, né? Aí o Eutico lá em cima não aguentou, dormiu e caiu lá de cima. Caiu morto, né? Caiu no chão e morreu. Paulo, porém, no versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados, né? Ou, vamos usar aqui de uma forma mais simples, né? Ficaram muito consolados, né? Ele morreu. E aí Paulo, né, um apóstolo, há vários relatos de sinais e maravilhas que eram feitos por meio dos apóstolos e por meio de Paulo. E aí houve a ressurreição ali daquele jovem, né? Mas, olha como é importante a ceia, tá? Aquele momento ali, aquele alvoroço da morte do Eutico e tal, e a ressurreição também, porque quando alguém morre, a gente se assusta, né? Chama, fulano morreu e tal. Agora, se vier uma notícia que o fulano ressuscitou, aí a gente se assusta mais ainda, né, não? Agora você imagina aquele momento ali de alvoroço, de espanto daquelas pessoas, mas
Observe só, no versículo 7, qual foi o motivo da reunião que eles estavam reunidos? No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. E depois desse acontecimento, o que foi que eles fizeram no versículo 11? E subindo, e partindo o pão, e comendo. Eles não cancelaram a ceia não, viu? Aquele momento é tão miraculoso ali, não apagou o momento da ceia não, viu? Olha como a ceia é especial para nós que somos cristãos. Nós vemos hoje, como centro do culto cristão, espetáculos. Nós vamos em muitas igrejas em que nem a ceia se realiza mais. Tem espetáculos musicais, alguns fazem espetáculos teatrais, alguns fazem coisas de sinais e maravilhas, como centro, né? Tem até entrevista com o demônio, se você for em alguns cultos por aí, você tem até entrevista com o demônio, né? E a ceia, a gente não sabe nem se existe nessas igrejas, porque a gente não vê. Mas aqui nós prestamos atenção que o partir do pão, ele é muito importante na prática da igreja. Não é algo qualquer, não é uma refeição qualquer, é algo muito especial. Agora, eu alerto os irmãos, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que é algo muito especial, eu alerto a vocês para vocês não caírem no erro de tratar o pão como um objeto milagroso, de tratar o vinho como se fosse um remédio. Olha, esse vinho é tão especial que eu acho que se eu tomar ele eu vou ficar curado da dor de cabeça ou algo do tipo, tá? Então alguns irmãos pensam assim, gente, o objeto em si, ele não tem poder e virtude nenhuma. O poder e a virtude, quem tem é o Deus ao qual nós estamos nos lembrando no momento da ceia. Então, cuidado para você não tirar a glória de Deus e colocar em objetos. Cuidado para você não tirar a glória de Deus e colocar em elementos da ceia. Tá? Eu sei de pessoas que têm um respeito muito grande pelos elementos, e a gente deve ter esse respeito, tá? Obviamente. Mas a gente tem que ter o cuidado de não dar a glória de Deus aos elementos. A glória é de Deus. Nós partimos os elementos em memória de Deus, em memória de Jesus Cristo. Continuando, já que eu já expliquei aqui um pouco das diferenças, lá em 1 Coríntios, uma passagem que a gente já lê bastante aqui nas nossas ceias, todos conhecem quase até decorado, lá no versículo 26, diz assim, ó, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Por que essa passagem é importante? Gente, tem duas coisas que eu quero trazer aqui ao coração de vocês. Primeiro, quando a gente faz a ceia, nós estamos anunciando a morte de Cristo. Cada momento que você se reúne com a igreja para partir o pão e beber do vinho, você está ali naquele momento anunciando que Jesus Cristo morreu. Você está ali anunciando que o corpo de Cristo foi rasgado por você. Foi partido. Você está anunciando que o sangue de Jesus Cristo foi derramado. Então é importante que vocês lembrem-se que na ceia está embutido ali, está colocado junto com a ceia o Evangelho. Tá? A ceia é um ato que está intimamente relacionado com o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 15, acho que é 1 Coríntios capítulo 15, que o Evangelho é o quê? É o fato de Cristo Jesus ter morrido de acordo com as Escrituras e o fato dele ter ressuscitado de acordo com as Escrituras. Então tem duas coisas que nós lembramos aqui na ceia. O fato dele ter morrido. Mas a segunda frase que ele diz aqui é o seguinte, ó, anunciais a morte do Senhor, aí a segunda frase é, até que venha. Como assim até que venha? Gente, o momento da ceia é um momento também escatológico, é um momento profético, é um momento em que estamos anunciando que este Jesus que veio e morreu, ele vai voltar. Ele vai voltar.
E essa prática da ceia do Senhor, ela perdura por todo esse período dispensacional em que vivemos. É um mandamento, é uma ordenança para que realizemos até que ele venha. Irmãos, para finalizar aqui, eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. E eu quero que vocês tenham isso em mente. A morte de Cristo, nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. Então nós temos aí o evangelho e nós temos a esperança da vinda de Cristo. Aqui nós temos a primeira passagem no Novo Testamento que menciona a ceia. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 26. Aqui já Jesus está sentado com seus discípulos ali na mesa. E ele diz assim, sentado à mesa, né? E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu. E o deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, e eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, ó. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Nós anunciamos a morte de Cristo por meio da ceia e nós anunciamos a nossa esperança na volta de Cristo. E o que é que vai acontecer nessa volta de Cristo? Todos estaremos juntos. E o próprio Senhor Jesus Cristo estará conosco ali. E celebrará mais uma vez a sua vitória por meio deste momento especial. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. A mesma passagem no capítulo 14, versículo 25 de Marcos, diz assim, ó, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Gente, todas as vezes que nos reunirmos para ceiar, para participar da ceia do Senhor, tenham isso em mente. Nós estamos lembrando da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos fazer isso até que ele venha. E nós temos essa esperança, que quando ele vir, nós cearemos na presença dele. Como que vai ser isso, irmão Júnior? Milhares de cristãos, milhões de pessoas que foram salvas. Irmãos, eu não sei o tamanho dessa mesa, mas nós vamos participar dessa celebração. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, pela tua morte e ressurreição. Obrigado, Santo Deus, pela esperança que o Senhor tem colocado em nossos corações. Não vivemos neste mundo, ó Pai, sem destino, sem rumo. Nós caminhamos em direção ao céu. Nós caminhamos em direção à tua presença. Nós caminhamos em direção àquele momento maravilhoso em que mais uma vez o Senhor beberá novamente do fruto da vide. Ó Deus Santo, ó Deus Eterno, nós aguardamos, Senhor Deus, o estabelecimento pleno do teu reino. Nós aguardamos, Senhor Deus, a tua vinda. Senhor Deus, nós sabemos que isso é garantido, pois o Senhor é o Deus verdadeiro. Ó Deus Todo-Poderoso, dai-nos força, Pai. Não sabemos o tamanho da caminhada até lá. O Senhor pode vir nos buscar amanhã, ou depois, ou daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, nós não sabemos. O que nós dizemos é apenas, vem, Senhor Jesus. Vem nos buscar. Nós aguardamos, ó Pai, a tua presença.
Nós aguardamos, Senhor Deus, estar contigo e celebrarmos junto a Ti, Senhor Deus, as maravilhas que o Senhor conquistou, as Tuas vitórias, o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua graça. Ó Pai, obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.